No caso, por exemplo, de Satanás, ele entra em guerra espiritual sempre. Podem entrar em guerra. No caso, por exemplo, de Satanás, ele entra em guerra espiritual sempre. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, ele vai ser expulso do céu, com todo um terço dos anjos. Que é interessante isso. Você sabia que Satanás ainda tem acesso à presença de Deus? Isso eu não entendo. Porque ele é querubim. Mas ele não perdeu quando ele caiu? Ele perdeu a glória, ele perdeu o propósito, mas o livro de Jó diz, duas vezes, que um dia Deus reuniu todos o seu exército de anjos e quem apareceu lá? Satanás. E Deus fala, o que você está fazendo aqui? Não, eu estava rodeando o mundo. E eu estou aqui. E aí Deus começa a conversar com ele. Você viu meu servo Jó? Como ele é justo? Como ele me louva? Como ele é extraordinário? Aí o Satanás fala, eu dar tudo para ele? Por isso que ele te louva. Eu quero ver se o senhor tirar tudo dele, se ele vai te louvar. E aí, naquele momento, Deus começa a provar Jó. Deus fala, você pode tocar nele, você só não vai tirar a vida dele. Mas é incrível a gente saber que ele tem acesso lá. Algumas pessoas vão até dizer, não, mas depois que Jesus morreu, ele não teve mais acesso. Não é verdade. No livro de Apocalipse, capítulo 12, eu vou até ler aqui para você, não está no script, mas eu vou ler. A Bíblia fala de uma guerra final. Quer ver, olha? Houve peleja no céu. Apocalipse, é o futuro, ainda não aconteceu. Miguel, o arcanjo, e os seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão é o diabo. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. É guerra de reinos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Eles estavam no céu guerreando. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. De dia e de noite. Ele vai lá para dizer, ó, o Vilela, olha o que ele fez, olha o Lamartine, olha lá, ele faz isso de dia e de noite, ele tem acesso ainda. Mas quando acontecer essa guerra, que é bem na metade da grande tribulação, ele vai ser expulso imediatamente e nunca mais vai ter acesso. E aí o texto continua dizendo, olha, foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, os irmãos, né? Pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabe como é que a gente vence o acusador? Pelo sangue do Cordeiro, aquilo que Jesus fez na cruz, e pela palavra do testemunho. Então, Vilela, quando o inimigo vem acusar, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Mas a gente vence também dando testemunho do que Cristo fez. Então, ao invés de você falar, estou ferrado, não tem chance para mim, não, Senhor, eu pequei, mas Jesus morreu na cruz por mim, os meus pecados foram perdoados, eu estou limpo na presença do Senhor, e dessa maneira a gente vai vencendo enquanto não chegar esta hora final em que Deus falou, agora basta, agora você não tem acesso nunca mais, sai daqui você e os seus demônios. Então, ou seja, Lúcifer, ele ainda continua atuando com grande poder. Jesus, quando ele está chegando perto da hora da sua morte, ele diz assim, eis aí vem o príncipe deste mundo. Ele não está falando de principados de regiões. O príncipe deste mundo. E eu não tenho nenhuma parte com ele. Quando Satanás tentou Jesus 40 dias no deserto, ele propôs 3 coisas para Jesus. Primeiro,
que ele transformasse a pedra em pão. Essa é a luta da carne. Depois, ele levou ele lá no pináculo do templo, que é um lugar alto, e falou, se joga daí, porque se você se jogar, está escrito que Deus dará ordem aos anjos para que te sustenham. Ali ele estava atacando a alma, a mente de Jesus. Será que ele vai mesmo te sustentar? E por último, ele tentou o espírito de Jesus. Se você me adorar, prostrado, eu te dou todos os reinos desse mundo. Veja o que ele queria fazer. Jesus já é Deus. Ele sempre teve adoração no céu. Só que ele está dizendo, eu vou te dar esses reinos aqui, não são teus. São meus. Os reinos desse mundo. Jesus não falou, não, esses reinos não são teus. Jesus só falou, só o Senhor teu Deus te adorarás. Então, de fato, os reinos desse mundo, esses presidentes, esses caras poderosos que apertam um botão e matam e destroem e fazem acontecer, eles não estão sendo dirigidos por Deus. Eles estão sendo dirigidos por Satanás. Então essa é uma guerra espiritual que acontece e vai terminar quando Cristo vier. Agora, enquanto isso, nós que servimos a Deus, que somos de Deus, a gente pode resistir. Pode fazer com que ele tenha limitações no seu poder. Tem mais alguma pergunta aí, Lene? Tem bastante aqui, viu, pastor? Ó, outra imagem. Coloca essa outra representação da arca. Que tá mais bonita aí, né? Tá vendo? Aí fica mais claro, né? Os querubins protegendo a glória de Deus. Tem uma imagem também aqui que a gente conseguiu do tabernáculo aí também, como era o tabernáculo. Mostra lá o tabernáculo, é lindo também. Olha lá, gente. Deixa eu ver entender. Deixa eu explicar para vocês. Olha, é maravilhoso isso aí. O tabernáculo só tinha uma porta de entrada. O tabernáculo fala de Jesus. Porque Jesus é a porta das ovelhas. Quando passava a porta, entrava no altar de sacrifício. O altar de sacrifício fala que Jesus morreria pelos nossos pecados. Logo em seguida, o sacerdote chegaria na pia lavatória. Aproxima um pouco mais, porque ali eles colocaram uma pia muito pequenininha ali, ó. Mas aquilo lá é uma pia, vai mexendo. Vai com o mouse, vai com o mouse, é assim, mais para cima, mais para cima. Aí... Essa é a pia lavatória. Por quê? Porque o sacerdote, ele sacrificava o animal, ficava com a mão de sangue, chegava ali dentro, ele lavava as mãos. Jesus é aquele que nos lava e nos purifica de todos os pecados. Você consegue entrar dentro do santos do lugar santo? Eu não achei. Naquele primeiro cortina ali, entrava no lugar santo. Do lado esquerdo ficava a menorá. Jesus é a luz do mundo. Do lado direito ficavam os pães da proposição. Jesus é o pão da vida. Em frente ficava o altar de incenso. Jesus é o nosso intercessor. Atravessava aquele véu, vinham os santos dos santos. Jesus é o santo que nos leva à presença de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquela coluna de fogo é a Shekinah de Deus, é a glória de Deus. Ela vinha sobre os santos dos santos e a voz de Deus muitas vezes era ouvida. Ah, é? Era. Imagina. Olha, gente, você sabe que nós estamos aqui numa guerra espiritual? E tô tontinho. Eu tô com uma dor de cabeça também. É incrível. Gente, olha, isso aqui não é brincadeira, não. Você que tá nos vendo aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vim aqui no Vilela várias vezes. Agora eu tô zonzinho, eu tô sentindo a luta espiritual que nós estamos tendo aqui. Mas eu quero declarar na tua vida que hoje é dia de libertação. Hoje, se você estiver oprimido, hoje, se você estiver com espírito de suicídio, hoje, se você estiver com vontade de abandonar a vida, eu quero declarar o poder daquele que era, que é e que sempre haverá de ser. Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Eu repreendo esses demônios que estão aqui atacando a mim, ao Vilela, porque, Senhor, nós estamos deflagrando aqui, Senhor, a verdade do mundo espiritual. E o Senhor não vai permitir que o inimigo tenha vitória, que este podcast possa parar por qualquer coisa. Eu tava zonzinho, cara, já passou. Nossa. Já passou. Veja bem, Deus nunca vai mandar
Se você pegar um anjo, pode ser mais fraco do que um determinado demônio? Pode. Mas quem é que mandou o anjo lá? Eu te pergunto. Foi Deus, não foi? Você acha que Deus não sabe o quanto de força ele tem que mandar para vencer? Deus nunca perdeu uma batalha. Um anjo jamais vai perder uma batalha. Ele pode ser resistido, como lá em Daniel capítulo 10. Gabriel estava lá. Demorou 21 dias para que ele conseguisse cumprir o seu propósito. Deus enviou Gabriel para trazer uma mensagem para Daniel. Só que o príncipe da Pérsia parou ele, porque ele era de uma patente superior. Ele era príncipe, o outro não. Só que aí ele clamou Miguel, que é príncipe também. Aí a briga ficou de gente grande. E ele venceu. Então eu não acredito que nenhum anjo pode perder uma batalha para nenhum demônio.